E aí galera, beleza? Aqui é o Ultratech A. E hoje, a gente vai entrar de cabeça num dos assuntos mais polêmicos, mais complexos e ao mesmo tempo mais fascinantes do mundo da tecnologia mineração de Bitcoin. Mas calma, não sai correndo. Eu sei que você já deve ter visto um monte de vídeo por aí com os caras falando um monte de termo técnico que ninguém entende, parecendo que estão falando grego. A proposta aqui é outra. Hoje, eu vou te entregar o guia completo de como minerar Bitcoin em 2025, mas de um jeito que até minha avó conseguiria entender. Sem enrolação, direto ao ponto, com aquela edição dinâmica que vocês já conhecem, cheia de cortes rápidos e uma trilha sonora bem tecnológica para a gente entrar no clima. A grande pergunta que todo mundo faz é: ainda dá para ganhar dinheiro com isso? Vale a pena o investimento? Em 2025, com o Bitcoin valendo uma fortuna, como é que funciona essa fábrica de dinheiro digital? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar. Eu vou te mostrar os 3 principais jeitos de minerar Bitcoin hoje em dia. Aquela gambiarra, quer dizer, aquela estrutura que você pode montar na sua própria casa. A mineração na nuvem, que parece mágica, mas tem seus segredos. E as gigantescas fazendas de mineração, que são tipo as usinas nucleares do mundo cripto. A ideia é que, no final deste vídeo, você saiba exatamente qual caminho faz sentido para você, se é que algum faz. Então, prepara o cérebro, pega um copo d'água, porque a gente vai fritar alguns neurônios hoje. Mas eu prometo que vai valer a pena. A gente vai quebrar todos os mitos, analisar os custos, os lucros e os perigos de cada modalidade. Chega de informação pela metade, chega de guru tentando te vender curso. Hoje, a informação é de graça e da melhor qualidade, aqui no canal. Fechou? Então senta aí que a jornada para o centro da mineração de Bitcoin começa agora. Vamos começar pelo jeito mais raiz, o que povoa o imaginário da galera minerar Bitcoin na sua própria casa. Pensa comigo, você, no seu quarto, com uma máquina imprimindo dinheiro digital. Parece um sonho, né? Mas a realidade é um pouco mais barulhenta e bem mais quente. Para fazer isso em 2025, esquece o seu notebook gamer. A gente está falando de equipamentos super específicos, os chamados ASICs. Imagina uma caixa de metal, feia pra caramba, que só tem uma função na vida: resolver os cálculos matemáticos do Bitcoin o mais rápido possível. E meu amigo, essa caixinha faz um barulho que parece uma turbina de avião decolando do lado da sua cama. É ensurdecedor. Além dos ASICs, algumas pessoas ainda tentam com várias placas de vídeo, as famosas GPUs, potentes. Mas para Bitcoin, especificamente, os ASICs são muito mais eficientes. O grande vilão dessa história toda tem nome e sobrenome: conta de luz. Esses equipamentos são verdadeiros monstros devoradores de energia. Não é exagero, eles podem facilmente dobrar ou triplicar a sua conta de eletricidade. É por isso que a conversa sobre placas solares se tornou tão comum nesse meio. Com um sistema de energia solar, você consegue abater até 80% desse custo absurdo, o que torna a operação minimamente viável. Só que aí entra outro problema: o investimento inicial. Para montar um rig de mineração caseiro decente, com um ASIC bom e, quem sabe, umas placas solares, você não vai gastar menos de R$15 mil. E se quiser algo realmente competitivo, esse valor pode passar fácil dos 40 mil. É uma grana alta para começar, sem contar o calor infernal que isso gera, transformando seu quarto numa sauna 24 horas por dia. Então, resumindo a ópera, minerar em casa exige um investimento inicial pesado, um local que suporte um barulho constante e irritante, e uma solução para não ir à falência com a conta de energia. Você precisa virar um mini empreendedor, pesquisar o melhor ASIC, calcular o custo elétrico por quilowatt-hora, pensar na refrigeração do ambiente. Não é só ligar na tomada e esperar o dinheiro cair. É um hobby caro e trabalhoso que exige muita dedicação e paciência. Se você não tiver um plano muito bem estruturado, a chance de você gastar mais com energia do que ganhar com Bitcoin é gigantesca, e o sonho vira um pesadelo bem rápido. Pensa bem antes de transformar sua casa numa filial de Itaipu. Beleza, você ouviu o capítulo anterior e pensou: Deus me livre desse barulho e desse calor todo, tô fora. Calma,
que o mercado pensou em você, seu preguiçoso. Existe uma segunda opção que parece perfeita: a mineração na nuvem, ou cloud mining. A ideia é genial na teoria. Em vez de comprar o equipamento, você aluga. Grandes empresas montam aquelas fazendas de mineração gigantescas, com milhares de ASICs, e vendem fatias do poder de processamento delas. Você entra num site, escolhe um plano, paga com cartão de crédito e, pronto, magicamente tem uma máquina minerando Bitcoin para você em algum lugar do mundo. Você só acompanha os ganhos por um painel online, no conforto da sua casa, de pijama, sem barulho, sem calor, sem se preocupar com a conta de luz. Parece bom demais para ser verdade, né? E é aí que mora o perigo. O mundo do cloud mining é um campo minado de golpes. Sério, a quantidade de sites falsos que prometem lucros absurdos, pegam o seu dinheiro e somem no dia seguinte é assustadora. Eles usam layouts profissionais, depoimentos falsos, tudo para te enganar. Por isso, a regra número 1 aqui é: desconfie de tudo e de todos. Existem sim algumas plataformas mais antigas e conhecidas no mercado, mas até nelas o lucro é bem mais apertado. Afinal, a empresa que está te alugando o equipamento precisa pagar a estrutura dela e ainda ter o lucro dela em cima. No final das contas, o seu retorno acaba sendo menor do que se você tivesse a sua própria máquina. Antes de pensar em colocar um real nisso, você precisa fazer uma pesquisa de detetive. Procure o nome da empresa no Reclame Aqui, em fóruns internacionais, no Reddit, no YouTube. Veja o que pessoas reais estão falando sobre ela. Há quanto tempo ela opera? Ela é transparente sobre onde ficam suas fazendas de mineração? Geralmente, os contratos têm um prazo fixo, e se o preço do Bitcoin cair muito nesse período, você pode acabar no prejuízo, porque o custo do aluguel é fixo. A mineração na nuvem tira a dor de cabeça técnica, mas adiciona uma camada enorme de risco de fraude e de margens de lucro bem menores. É a troca da complexidade técnica pelo risco financeiro. Pense nisso como um aluguel, é mais prático, mas no final, o imóvel nunca é seu. Capítulo 3. Nível industrial. As fazendas bilionárias de Bitcoin. Agora, vamos sair do mundo dos meros mortais e entrar no Olimpo da mineração. A gente vai falar do nível profissional, das gigantescas mining farms. Esquece o seu quarto, esquece alugar um pedacinho na nuvem. Pensa em galpões do tamanho de múltiplos campos de futebol, abarrotados com dezenas de milhares de ASICs, organizados em fileiras que parecem não ter fim. É uma operação industrial, em uma escala que é difícil até de imaginar. Essas empresas não são entusiastas de tecnologia. São corporações gigantescas, muitas vezes listadas em bolsa de valores, com investimentos na casa das centenas de milhões ou até bilhões de dólares. É outro jogo, outro patamar. O segredo do sucesso dessas mega operações se resume a uma palavra: eficiência. E a eficiência na mineração depende de duas coisas: custo de energia e refrigeração. Por isso, essas fazendas não são construídas em qualquer lugar. Elas são estrategicamente instaladas em locais do planeta onde a energia é ridiculamente barata e o clima é frio. Pensa na Islândia, com sua energia geotérmica abundante, no Canadá, com suas hidrelétricas, em algumas regiões dos Estados Unidos e da Rússia. O frio natural ajuda a dissipar o calor monstruoso gerado pelas máquinas, economizando uma fortuna em sistemas de ar-condicionado. Cada centavo economizado no quilowatt-hora é multiplicado por milhares de máquinas, gerando uma vantagem competitiva esmagadora. Entrar nesse jogo como um pequeno investidor é praticamente impossível. A gente está falando de negociar a compra de energia diretamente com as usinas, de ter equipes de engenheiros e técnicos trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para manter as máquinas funcionando, e de ter um poder de compra para adquirir os ASICs mais modernos em lotes gigantescos, direto da fábrica, antes mesmo de eles chegarem ao mercado varejista. É a mineração levada ao extremo do capitalismo e da engenharia. Para nós, o mais importante é entender que são esses gigantes que hoje dominam a rede do Bitcoin. A mineração caseira se tornou mais um hobby, enquanto o poder de processamento de verdade, aquele que garante a segurança da rede, está concentrado nessas poucas e gigantescas operações industriais espalhadas pelo mundo.
E aí, vale a pena? A verdade nua e crua. Beleza, depois desse mergulho profundo, vamos à pergunta de $1 milhão, ou melhor, de alguns bitcoins. Qual é o lucro real disso tudo em 2025? Vamos ser brutalmente honestos. Se você minerar em casa com um bom equipamento, mas pagando uma energia normal, seu lucro diário, já descontando a luz, vai ficar ali entre 10 e 40 reais. É um dinheirinho, mas longe de te deixar rico. Se você for para o cloud mining, por conta das taxas da plataforma, esse valor tende a ser menor, algo entre 5 e 30 reais por dia, com a vantagem de não ter dor de cabeça. Agora, as fazendas profissionais? Aí a conversa é outra. Dependendo do tamanho, o lucro diário pode variar de 500 a mais de 10 mil reais. Mas lembre-se, isso com investimentos de milhões e milhões de dólares. Então, compensa minerar Bitcoin em casa em 2025? A resposta curta e grossa é: provavelmente não. A não ser que você tenha acesso à energia praticamente de graça, como um sistema de energia solar já pago, ou alguma situação muito específica. O custo da eletricidade no Brasil para o consumidor comum simplesmente come quase todo o lucro potencial. Para a grande maioria das pessoas, faz muito mais sentido financeiro pegar os 15 mil reais que você gastaria num ASIC e simplesmente comprar Bitcoin diretamente. É mais simples, menos arriscado e seu potencial de valorização acompanha o mercado do mesmo jeito, sem o estresse, o barulho e a conta de luz estratosférica. A mineração se tornou um jogo de escala, uma batalha industrial por energia barata. A era do garimpeiro digital solitário que ficava rico no porão de casa, infelizmente, já passou. Hoje, a competição é feroz e dominada por gigantes. Mas entender como funciona é fundamental para compreender a força e a segurança por trás do Bitcoin. É a prova de que essa moeda digital não vem do nada. Ela tem um custo real, um lastro em energia e poder computacional. A tecnologia continua fascinante, e o futuro é de quem entende as regras do jogo. E a principal regra é essa: no fim, quem domina a energia, domina a mineração.